Quer começar? Pode ser. Então, hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de encontrar bons profissionais no segmento automotivo. Jones, tu sabe mais, muito mais do que eu, o que que é essa dificuldade? Então, são 15 anos que estou no segmento e 15 anos que eu ouço isso. E é natural, é normal. As pessoas elas têm dificuldade de se conectar, têm dificuldade de escolher o perfil, têm dificuldade de acertar a mão, como a gente fala no campo de batalha, têm dificuldade de ter as melhores pessoas nas melhores funções. E essa dificuldade ela existe em todas as empresas e não seria diferente uma empresa de pequeno e médio porte, como é a grande maioria das oficinas. E o que acontece com isso? Eu vejo que alguns pontos a gente tem que pensar aqui. Primeiro, se a gente acompanhar os nossos últimos dois encontros, a gente falou de planejamento e falamos ontem sobre liderança. Então a gente já começa a construir a minha jornada para ter as pessoas certas dentro da minha empresa, porque é assim que funciona. O que acontece? Ontem também falei das três eras, né? Que a gente sofreu e hoje a que estamos vivendo, que é a era da informação, a era do digital, e a gente se aprofunda um pouco mais nisso para usar essa ferramenta como um processo de recrutamento também. Mas o fato é o seguinte, eu preciso entender que tudo parte das minhas crenças, tudo parte das minhas crenças, eu vou ser repetitivo nisso aí. Então, não ter a pessoa certa, não encontrar a pessoa certa, não conseguir formar uma equipe, parte das minhas crenças, porque eu visualizo isso. Eu também tive dificuldade em algum momento, enquanto colaborador ou enquanto iniciar minha empresa, de encontrar a melhor empresa para trabalhar, enfim. E aí eu já começo com essa crença muito limitante de dizer que eu não tenho pessoas. E o interessante é chamar a atenção aqui, que é o que eu inicio quando eu vou fazer essa mentoria lá no campo de batalha, eu falo para a pessoa, eu não encontro as pessoas certas, eles me falam. Eu digo, quantas pessoas tu precisa? Uma. Cara, nós estamos vivendo num país de 220 milhões de habitantes e tu não consegue encontrar uma pessoa. Isso é muito limitante. Isso é uma crença muito forte, enraizada dentro de você. O que tem que fazer nesse momento agora é começar a analisar os teus processos, é analisar a tua empresa e entender o porquê, porque tem que fazer essa pergunta, como a gente faz para os clientes, e o colaborador nada mais é do que um cliente interno, né, porque são pessoas, eu tenho que tratar as pessoas como iguais. Então eu tenho que entender o porquê que essa pessoa vai escolher a minha empresa e não o meu concorrente, ou não a de, né, enfim. Então a gente tem que partir por isso, que é fazer o quê? Aquela análise inicial. Eu tenho que analisar minha empresa, eu tenho que ver se ela realmente ela está sendo atrativa na minha proposta para aquelas pessoas. Eu tenho que analisar se eu estou chamando as pessoas certas, e a gente vai se aprofundar sobre isso. Mas o fato é o seguinte, para ser mais específico, eu não encontro bons profissionais, porque não, as minhas crenças me limitam, eu não tenho um banco de dados, e a minha empresa não é uma referência ainda. Esses três pontos me balizam em dizer por que as pessoas não querem trabalhar na minha empresa. E um desses três pontos que eu falei, um dos mais importantes é ter um banco de dados. Jonas, como é que eu tenho um banco de dados? N formas. Tu pode estar cadastrado numa empresa que faz esse processo para ti. Tu pode estar fazendo parcerias com outras empresas, com universidades. Vou dar um exemplo. Cadastra tua oficina mecânica num curso de engenharia mecânica mais próximo da cidade, da universidade da cidade ou mais próximo. Explica a tua empresa, explique o que tu vai trazer de benefício para essas pessoas. Literalmente, vender a imagem da tua empresa. Mais uma vez, crio o desejo das pessoas trabalharem comigo. E o que eu posso já fazer um link do que eu vejo ao contrário? Não se preocupa nesse momento, porque não ter pessoas e contratar pessoas e formar equipe tem que ser um dos pilares muito bem equilibrados na minha empresa. Eu tenho que estar sempre me preocupando com isso. E o que acontece na realidade? Eu só me preocupo com isso quando faltam pessoas. E aí, entrando aqui de novo, toda vez que um empreendedor ele estiver apagando incêndio na sua empresa, ele estiver ocupado, fazendo link com outros temas, ele não vai ser produtivo, ele vai sofrer, ele acaba empreendendo com sofrimento. Então, se eu me preocupo em ter um banco de dados, em contratar pessoas, eu vou estar sempre na frente, né? E aí eu tenho essa facilidade. Agora, claro, quando eu estou desesperado, eu tenho que sair caçando funcionários na rua, bons colaboradores na rua, as chances de eu errar é muito grande. E as chances de eu sofrer com esse processo de contrata, demite e vai de novo é muito grande. Aí eu pego qualquer um, e aí eu jogo essa pessoa para dentro, e eu não tenho habilidade de treinar, não tenho habilidade de fiscalizar, todos aqueles temas que a gente falou ontem de liderança, né?
e aí as pessoas não se conectam, não gostam daquele ambiente de trabalho, acaba saindo e eu sofro tudo isso de novo. Então, de novo, ter um banco de dados é fundamental, saber aonde tu vai, a primeira fonte da tua coleta, universidade, em parcerias, divulgando, pegando currículos. Hoje, inclusive, existe uma nova normativa aí que eu tenho que ter um processo para selecionar esses currículos via site, é mais interessante, porque é uma defesa, né, das informações, e ter esse banco de dados e ficar sempre analisando esses currículos. Eu vejo muito. Tem empresas que até fazem isso, mas tem currículos lá de mais de um ano, e a pessoa já vai estar trabalhando, teoricamente, né? Então, são currículos muito antigos. Então, estão sempre renovando, sempre cuidando desse ponto tão importante que é o processo de recrutamento e seleção, que é encontrar os bons profissionais para a tua empresa, porque senão tu vai sofrer e na hora é muito mais difícil. Sim. E eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre essa importância do processo de recrutamento e seleção para uma oficina referência. Como que uma oficina referência abordaria isso, esse processo de recrutamento e seleção? O processo de recrutamento e seleção é uma parte da tua empresa que tu tem que lidar com muita atenção, foco e comprometimento. Não é só eu largar a pessoa para dentro, não é só eu contratar. As pessoas se preocupam muito no ato de contratar, de fazer tudo certinho, de registrar a carteira, de colocar dentro, e deu. O processo acabou. E não, o processo é muito longo. Vou dar alguns pontos aqui. Eu tenho que me dedicar para isso. Eu tenho que realmente entender a função, primeiramente, olhar para dentro. A transformação começa de dentro para fora em todos os aspectos. Eu olho para dentro da minha empresa, eu analiso a função que eu preciso, o que essa pessoa realmente vai fazer, né? Qual que é as tarefas dela? Ela vai ser um profissional técnico, ela vai fazer só tecnicamente, ela vai abordar cliente, ela vai comprar peça, né? Ou ela vai só cuidar da recepção, ela vai cuidar mais da parte comercial, ela vai fazer o processo de cobrança. Então, eu tenho que primeiro analisar a função, para depois eu olhar o meu banco de dados e ver qual que é o perfil que se encaixa mais para aquela função. E aí, eu me dedico, eu gosto, a minha prática, eu gosto de me dedicar no mínimo 40 minutos para um processo de entrevista, bate-papo, e é pouco ainda, tá? A gente, nesses 40 minutos, tu tiver um olhar, essa habilidade muito bem desenvolvida de observação, aquele papel do líder que eu falei ontem, a gente consegue acertar melhor, nem sempre. E é por isso que a gente está resguardado pela normativa, que existe um contrato de trabalho. Dependendo o dissídio, dependendo a normativa, é 90 dias, 60 dias, 60 mais 30, 90 direto, dependendo da cidade. Então, eu estou resguardado com isso. Então, nesses 30 a 40 minutos, no mínimo, eu faço um bom processo de entrevista, eu capto tudo aquilo que a gente vai querer entender desse funcionário. Olha só que interessante. Nesse processo, é um processo de eu vender a minha empresa também. Eu estou oferecendo uma oportunidade e a grande maioria vai para esse processo de entrevista com o olhar seguinte: é ele que quer trabalhar, eu vou pagar para ele. Olha aquela mentalidade de chefia lá que a gente falou ontem. E aí eu não coloco os pontos positivos da minha empresa, eu não estou vendendo aquela empresa naquele momento para aquela pessoa que ainda nem é meu colaborador. E muitas vezes a entrevista eu retrato até um sistema de chefia, não passo informações, é só eu que falo, e não, o processo de entrevista são perguntas e estratégias para mim receber as respostas que eu preciso ter daquela pessoa. E aí eu investigo essas informações, esse perfil, e eu vou me dedicando para essa entrevista, que 40 minutos é pouco ainda, mas é o processo. E aí tu coloca essa pessoa para dentro, com treinamento, com muito feedback, muita reunião pessoal, vai deixando essa pessoa num contexto à vontade na empresa, e tu tem aí, no mínimo, 90 dias para fazer essas avaliações individuais, em grupos, e aí tu pode ter a opção de continuar com a pessoa, continua com o contrato de trabalho ou reincide o contrato de trabalho. Mas o que eu quero dizer, o processo de contratação ele não pode ser tratado como eu vejo, a grande maioria, não generalizando nunca. Mas por que a gente traz esses assuntos? Porque ele está muito presente lá no campo de batalha, no dia a dia, então a gente traz isso. O processo não pode assim, ó, eu preciso de alguém para trabalhar, eu anuncio qualquer um, eu pego qualquer um, eu falo com todo mundo, essa pessoa aparece, eu vou lá, contrato, coloco na minha empresa, 20, 30 dias depois, essa pessoa não serviu para mim. E aí, muitas vezes eu até julgo essa pessoa, e não é isso. A pessoa não serviu para ti, ela tem várias qualidades que o mercado está precisando. Você que não fez uma contratação muito bem feita. E aí, esse processo de contrata, demite, envolve uma série de custos operacionais, custos, né, de encargos, e aí tu acaba
não sabendo fazer. Por isso que é um ponto muito importante dentro da parte administrativa da sua empresa. Sim. Eu tenho uma dúvida que me gerou agora, ver se tu sabe me responder. Por exemplo, qual que é a diferença entre um processo de recrutamento e seleção feito pelo, pela pessoa que está à frente da empresa, ou pelo RH, ou pelo psicólogo? Que eu já passei por empresas que eram a parte de RH, que fazia essa parte de recrutamento e seleção, e também passei por empresas que eram psicólogo, que fazia essa parte de recrutamento. E também chefes, né? Líderes, no caso. Qual que é a diferença desses três Então, pontos? primeiro que seria excelente esse profissional ser mais engajado e habilitado para fazer esse processo de recrutamento e seleção. Hoje, uma agência onde vai exercer essa função aí de pessoas formadas em RH, né, administração com extensão em RH, ou também psicólogos. O que vai mudar é a forma de abordagem nessa entrevista. Vamos dar um exemplo, uma pessoa formada em administração com especialidade em RH, ela tem um olhar diferente do psicólogo. O psicólogo vai um pouco mais a fundo. Ele tem ferramentas para identificar algumas qualidades, habilidades e perfil de comportamento. Né? A psicologia te permite isso, é a tua formação. Então, por isso, e por que seria muito importante, seria o ideal. Aqui falando de ideal, seria um profissional específico da área, que seria hoje uma pessoa de RH ou um profissional psicólogo, né? Tu estaria topzera da linha. Seria muito mais assertivo, porque existem ferramentas, existem técnicas para que eu consigo desenvolver um processo de entrevista, de seleção muito melhor, através de, inclusive, testes psicológicos, né? Isso vai te limitar muito. E a gente tem que entender uma coisa aqui, sobre um parênteses, que a psicologia me traz isso. Um psicólogo ele não vai discriminar a pessoa. Não, ela vai entender qual que é. Por isso que é importante tu entender a função. Tudo começa da função. Qual que é a função que eu preciso da pessoa? E aí, através dessas ferramentas, eu vou acertar o perfil da pessoa para aquela função. Né? E se tu pegar um contexto de chefe, por exemplo, que é a nossa realidade, né? A maioria das empresas não querem investir nesse valor, nesse investimento, propriamente dito, para contratar um profissional da área para contratar. Então, ele mesmo contrata. Funciona, mas tu corre grandes riscos porque tu não tem essa habilidade. Mas tu pode desenvolver novamente, como eu sempre gosto de falar. O ideal seria tu pagar alguém para fazer, mas a maioria, e a realidade que eu trouxe aqui, é esse próprio dono da empresa falando, que eu também acho que é interessante, porque ninguém conhece melhor a tua empresa do que você mesmo. Então, tu pode fazer até um conjunto, daqui a pouco tu inicia, ou o profissional inicia, depois passa para ti esse feedback, tu chama a pessoa também. Tu pode fazer, inclusive, várias etapas de processo de entrevista. Não é só 40 minutos, eu falei no mínimo 40 minutos. Pode fazer 3 dias de processo, passa para um psicólogo, depois vem para o dono da empresa. É um momento de muita dedicação, porque tu está selecionando uma pessoa para fazer parte do teu planejamento, da tua engrenagem, da tua empresa. Mas resumindo a tua pergunta, Vini, são técnicas diferentes, porque são habilidades diferentes, são olhares diferentes que esses 3 profissionais vai estar coletando na hora da entrevista. Psicólogo com ferramentas da psicologia, ciência, o RH com olhar e ferramentas da administração, e o proprietário com o viés, com a experiência, com aquilo que ele quer, porque ele conhece a empresa dele. Entendi. E tu teria algum exemplo, alguma coisa que tu já vivenciou na prática, talvez com uma dificuldade, alguma coisa que tu teve de dificuldade de encontrar bons profissionais, ou até alguma experiência boa que tu teve com isso? Cara, eu teria 5 horas para falar de experiência para ti. São, cara, no mínimo 10 anos contratando pessoas. Não perdi as contas de quantas entrevistas eu já fiz, quantas contratações e demissões, obviamente, né? Faz parte desse processo todo. Mas existe várias experiências. Vou dar um exemplo. E a gente vai amadurecendo nesse processo, por isso que é importante a gente se dedicar para aquilo, estudar, buscar esse conhecimento, buscar essa habilidade, e é isso tudo que a gente está fazendo aqui hoje também. A gente está dando uma pincelada, mas a gente se aprofunda lá dentro do método muito mais com isso aí, com ferramentas, inclusive. Mas o que eu vejo, as dificuldades, é de tu realmente não ter as perguntas, estratégias para te ter as respostas que tu precisa buscar, é um ponto, tá? Então, no início, lá da minha jornada, eu não tinha essa experiência toda, a gente chegava na frente da pessoa, fazia perguntas que não ia somar para aquilo que eu realmente precisava entender, né? Isso acontece até hoje em pessoas que não têm essa habilidade. Vou dar um exemplo, daqui a pouco tu vai fazer perguntas que, cara, tu vai ter
a resposta é baseada na pergunta que tu faz, sabe disso, né? Então, daqui a pouco tu vai fazer uma pergunta, cara, vai desvincular totalmente a característica e a missão da entrevista. Daqui a pouco, através das respostas que tu tem, tu vai perder uma grande pessoa para somar do teu lado, porque a tua pergunta foi muito mal colocada. Já aconteceu isso comigo. A pessoa tinha um excelente currículo, realmente, depois ela foi para uma outra empresa, eu vi o desenvolvimento e o crescimento dela, e num processo de seleção eu errei nas perguntas. Eu errei na abordagem, porque eu talvez fiquei nervoso, talvez não tinha me programado para aquele momento, a experiência também não me ajudava muito, e aí eu acabei errando. Mas, enfim, é muito interessante. Depois que tu aprende essa habilidade, tu começa a se dedicar para isso, é um momento tão interessante da tua empresa, tão gostoso de fazer, que tu vai se relacionar com as pessoas desde o início, tu vai conhecer a história delas, porque aquilo que eu falei ontem, não tem como tu separar profissional e pessoal, a pessoa é uma só, vai entender os problemas dela, vai entender as habilidades, as dificuldades, aquilo que ela pode melhorar, e aí tu vai fazer uma aposta, tu vai entender, cara, eu entendi todo no tempo que eu tenho para conhecer um pouco mais desse ser humano, e aí eu encaixo ela para dentro da minha empresa e a gente se desenvolve junto. Isso lá na frente é maravilhoso. E a experiência que eu mais tenho, e eu gosto de sempre trazer esse contexto também, é na empresa que eu trabalhei há 15 anos, né, que é uma grande empresa com mais de 400 funcionários. Nos meus 20 e poucos anos lá, quando a empresa apostou em mim, eu iniciei como motoboy dentro dela, então a empresa também se orgulha disso, de contratar uma pessoa, apostar nela, treinar e ver o crescimento, e 6, 7 anos depois, né, hoje já fazendo 15 anos, eu sou um gestor, uma pessoa que traz muitas coisas importantes para a empresa. Mas tu vê como o papel da empresa, daquela pessoa que me contratou lá no início, foi importante, aquele olhar, aquela aposta, aquele investimento naquele ser humano para criar essas habilidades, e hoje ele está trazendo recursos para a empresa, mas tudo iniciou lá no começo. Se a pessoa não tivesse feito uma boa entrevista, não tivesse me contratado, talvez teria perdido a oportunidade. Usei eu como exemplo, mas tem N exemplos que acontecem igual ao meu aí no dia a dia. Sim. E o que tu acha que é importante? Talvez 3 perguntas assim que tu acha que é super importante na hora do recrutamento e seleção. Cara, eu vejo assim, ó, perguntas, estratégias de que vão realmente fazer com que a pessoa demonstre aquela habilidade que tu quer. Vou explicar um pouco melhor. Tu vai colocar a pessoa para tratar da parte comercial. Então, tu cria uma pergunta para já analisar o desenvolvimento da fala dela, da oratória, né? Aquele conhecimento técnico e comercial que ela tem. Então, tu tá querendo buscar uma pessoa que realmente tem o perfil comercial. Não cabe tu fazer perguntas do tipo técnico, muito técnico para ela vai te responder tecnicamente, e aí tu vai dizer, cara, essa pessoa não entende nada comercial, mas tu não deu a oportunidade, porque a gente tem que entender o seguinte, a pessoa que está sendo entrevistada, geralmente, tem umas que já mostram essa habilidade diferente já no início, geralmente ela está sendo, é uma entrevista, o entrevistado ele fica muito mais nervoso do que o entrevistador, entendeu? E aí ele se trava quando a pessoa está nervosa, quando esse ambiente não foi criado para que ela se solte, a tendência é que ela trava. E aí ela não fala nada. Já aconteceu isso comigo. A pessoa, e hoje a gente tem outros recursos, né? Por exemplo, pode ir nas redes sociais da pessoa olhar como é que ela é no dia a dia, pode buscar mais informações. Mas já aconteceu comigo que eu não construí esse ambiente e chegou na hora da entrevista a pessoa realmente não falava nada, sim ou não. E aí tu tentava buscar perguntas, estratégias para que ela desenvolvesse a habilidade que tu queria que ela visse se ela tinha, e não rolou. Então, as perguntas são específicas para aquilo que tu quer desenvolver. Então, ou seja, quero pessoas comerciais, cara, já dá um bom dia, quebra um gelo inicialmente, faz uma brincadeira, deixa ela solta e ela vai falar mais, tu vai ver o cara, ela tem habilidade de oratória, ela tem habilidade de comunicação. Porque se tu chegar lá com o cara fechado, fazer uma pergunta extremamente difícil para a pessoa, daqui a pouco tu perguntou já de início, vou dar um exemplo, já aconteceu, furos de entrevista, né, posso até falar, e aí quer ver uma clássica? E aí tu é casado? Como é que é o nome da tua mulher? Cara, e o cara era casado com outro cara, outra pessoa, e não terá nada com isso. E aí tu já deixou ele deslocado, entendeu? Ele já percebeu em ti essa abordagem inicial que tu já errou ali na pergunta. Então tu tá tratando com um ser humano, cara, diversidade, tem que ter, sabe, tem que ter um olhar mais abrangente. Se tu é muito fechado com a mentalidade de chefia, tu já queimou na arrancada ali essa pessoa.
Então, são perguntas, lembre sempre disso, perguntas que vão ajudar a pessoa a trazer as respostas que tu quer, e não desvincula do contexto que tu precisa. Eu tenho um exemplo para dar. Eu já participei de entrevista de emprego que a primeira pergunta que fizeram era para eu contar um pouquinho a história da própria empresa. Se eu tinha pesquisado a história da própria empresa, e na hora eu não pesquisei, né? Eu não pesquisei para ir lá, não sabia de nada da empresa. Então, para mim, foi mais ou menos isso aí. Eu meio que fiquei travadão, assim, porque realmente me pegou de surpresa uma primeira pergunta que fugiu do que eu estava preparado, do que eu já tinha visto, e também não, acho que não era muito relevante pro momento, sabe? Então pegou, foi bem esquisito aí que tu falou. É exatamente isso, porque o entrevistador, às vezes, ele não tem. Porque assim, ó, essa empresa podia ser um pouco maior e ele tem uma missão lá, né? Ele tem, como eu falei, ele tem que criar 40 minutos de entrevista. Só que eu prefiro, a minha teoria é no mínimo 40 minutos. Só que se tu não tem assunto interessante, referente à função e aquilo que tu quer buscar de 40 minutos, faz 20, cara. Agora, não fica 40 minutos enrolando e acabando a entrevista. Porque lembre-se, nós estamos vivendo na era da informação e as pessoas estão muito bem informadas, né? Estão muito mais evoluídas. Então, aquele momento da entrevista também é o momento da pessoa escolher ou não a tua empresa. Eu A ia gente, falar isso. a gente não pode ir para a entrevista achando que a gente é a última bolachinha do pacote. Daí vai acontecer o quê? Vai acontecer esse tema dessa live de hoje. A dificuldade de encontrar bons profissionais. Não é dificuldade, é você que não está fazendo o que fazer. Se tu ficar lá pressionando a sua entrevista, não falando o que ela quer ouvir também, esse tipo de pergunta aí que não, sabe, a pessoa vai dizer, ih, cara, eu já nem quero mais trabalhar nessa empresa aí, sabe? É um momento, cara, de interação, é um momento lindo, é um momento mágico, é um momento de tu vender a tua imagem da tua empresa, de tu já olhar para aquela pessoa e ver ela no futuro sendo teu sócio, sendo ela uma pessoa que vai trazer muitos resultados para a tua empresa, que só pode ser um líder, um gerente, uma pessoa importante dentro da empresa. Esse é o momento da entrevista. Não é pegar qualquer um e contratar qualquer um. Sabe por quê? Porque tu está pagando. Tu está pagando essa pessoa. Então, se tu vai pagar, tu vai honrar com todos os encargos e os salários, enfim, pega a melhor pessoa, faz a melhor entrevista. Esse é o caminho. Sim, e a gente vê essa importância, né, de fazer uma boa seleção de perguntas, até porque eu acho que não existe entrevista longa, né? Existe entrevista chata. Então, por exemplo, às vezes o profissional é um baita profissional, mas as perguntas que tu está fazendo ali são irrelevantes para o contexto do recrutamento que tu quer fazer, e acaba que tu perde essa pessoa, porque que nem tu falou, não é achar que é a última bolachinha do pacote, porque com certeza esse cara está indo em outras empresas fazer esse processo. Então, é focar nisso, porque às vezes tu pode estar perdendo um baita de um profissional, né? E também acontece muito, quer ver uma coisa? A pessoa, ela geralmente ela está atrás de emprego, ela está atrás da melhor para ela também, e ela largou o currículo em várias oficinas mecânicas. E aí então, depois vamos fechar com essa pauta. Ela largou em várias oficinas mecânicas. E naquele momento ela está desesperada, ela precisa trabalhar. Isso é na teoria, na prática acontece muito isso. E aí tu fez um processo, ela meio contra a vontade, o teu processo de entrevista não foi interessante, mas ela precisa ter necessidade e ela acabou indo para a tua empresa. 2 meses depois, a empresa que ela deseja, que é a empresa referência do mercado, chama ela e paga 100, 200 reais a mais e essa pessoa acaba indo. E a tua empresa perdeu. Olha a importância que eu falei ontem de tu entender a rotatividade da tua empresa, as comunicações não verbais que as pessoas apresentam para ti. Por que ela saiu da minha empresa e foi para outra? Tem que ficar bravo com o teu concorrente? Não. Tem que ficar bravo com a pessoa? Não. Tu tem que olhar para a tua empresa, porque as pessoas estão te trocando para o concorrente. Esse é o olhar, essa é a mágica. Billy, deixa eu falar um negócio que eu lembrei agora. Claro, só porque nós estamos falando de entrevista, mas tudo vai depender. A entrevista vai remeter muito o nível da tua empresa. Vou dar um exemplo que eu me lembrei. Da Disney. Vamos bem longe, claro que não é a realidade do nosso contexto. Mas a Disney, por exemplo, ela tem algumas estratégias no processo de entrevista, e uma delas é o seguinte, porque eles vão contratar pessoas que vão ser extremamente habilidosos para trabalhar com outras pessoas. A Disney é isso, é trazer a magia, a alegria para as pessoas que vão para a Disney, né? E aí ela tem que ter pessoas que encantam pessoas, que não é somente os aparelhos, a tecnologia, enfim, são pessoas, todos
os pontos da Disney existem pessoas por trás. E aí tem que ter pessoas ali nos bastidores também. Então, uma das estratégias do processo de seleção, existe um corredor, onde que tem, de um lado, fotos de imagens mais agressiva, por exemplo, o Mickey jogando papel no chão, o Pateta cuspindo, enfim, tem umas imagens bem fora do contexto. E do outro lado, nesse mesmo corredor, existe imagens totalmente harmônicas. O Mickey mandando beijinho, abraçando o amigo, enfim, fazendo ao contrário. E aí essa pessoa está passando por esse corredor e tem câmeras, né, olhando já lá, e ali já começa o processo de entrevista e seleção. Aonde que esse candidato fixar mais o olhar já vai estar sendo um critério de exclusão ou contratação dele lá no campo de entrevista. Olha que interessante. Se o cara está olhando mais para o lado agressivo, já remete alguma coisa na personalidade dele. Se o cara fixou mais o ponto no lado ambiente harmônico, enfim, naquela questão que a empresa realmente quer, já está com pontos positivos ali. Não estou dizendo que vai eliminar o cara, não é isso. Mas vou dar um exemplo. E daí a gente pode fazer um link com a nossa empresa. Uma pessoa de financeiro, ela não tem que ser um pouco mais intro, ela não tem que ser um pouco mais firme, ela não tem que ser uma pessoa que vai lá lidar com clientes, com cobrança. Então, talvez aquele candidato que olhou um pouco para o ambiente mais ríspido, digamos assim, talvez ele saia na frente. Porque tu não vai colocar um financeiro da tua empresa lá, ele não precisa ser estúpido, mas não vai colocar um cara que sabe que não tem postura, não tem posicionamento, não tem um pouco mais de pulso firme. Então, são escolhas, né? São critérios que tu vai fazer a tua contratação ou a tua exclusão daquele candidato. Sim. E voltando para o contexto da oficina mecânica, da empresa do segmento automotivo, quais objeções geram nesse profissional quando ele vai... No profissional, não. No lado do contratante. Meu Deus. Quais as objeções que geram na cabeça dele ao contratar, assim, ao ir? Cara, tomara que quem está assistindo esse conteúdo agora não pense isso, mas quando a gente conversa na prática, a gente ouve muito essa objeção. O que vocês estão ensinando, o que vocês estão falando, não... Olha a objeção falando, a vozinha que ela na cabeça. Cara, isso aí é muito além da minha empresa. E na prática eu não faço isso, na prática não acontece isso, são objeções. Na prática, eu preciso somente de uma pessoa para consertar a peça, para consertar o veículo. Eu preciso somente do cara que entenda sobre mecânica. E ponto. Não tem muita conversinha, não. Eu contrato a pessoa técnica, ela sabe instalar, quanto menos ela conversar, melhor. Eu já coloco ela lá para fazer aquilo que eu mando. Isso é uma coisa, eu trago coisas que eu vejo no campo de batalha. É uma objeção. Ele só precisa ser técnico, ele só precisa obedecer aquilo que eu mando. Porque eu não tenho habilidade, né, cara? Eu não tenho habilidade de reconhecer, eu não sou ainda um bom líder formado, eu não sou uma empresa referência. Daí eu começo a refletir na pessoa aquilo que realmente eu sou internamente, né? E aí a pessoa pensa assim, não, eu só quero, isso é frescura, né? Porque pega os caras mais tradicionais, com mente fechada lá, e é exatamente esse tipo de pessoas que a gente quer dentro do nosso projeto, porque a gente quer quebrar esse paradigma, a gente quer melhorar o teu contexto, a tua empresa, e melhorar essa campo de visão. A gente tem que entender que pessoas são um elo, quiçá, o mais importante do nosso negócio, para escalar, para virar referência, para trazer resultado. Então, eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar que pessoas são feitas para mão de obra. E aí, Vini, eu estou vivendo em qual era? A era da industrialização clássica, que eu falei lá ontem, né? Nós não estamos mais nessa era, já teve mais 2 eras acima dessa. Eu não posso ter a visão que as pessoas são mão de obra no negócio. Eu tenho que ter uma visão que as pessoas são aliados, são meus parceiros, são meus ajudantes na evolução e no crescimento da minha empresa. Eu estou vivendo na era da informação. Por isso que eu tenho que trazer para a realidade todo esse estudo e conhecimento. Sim. E qual que seria o jeito errado da pessoa solucionar essa dificuldade de encontrar bons profissionais? O jeito errado é fazer tudo isso que eu falei até agora, óbvio, né? Eu dei vários exemplos aqui certos, então se a pessoa fazer tudo o que eu falei, tá errado. Fazer uma entrevista de 2 minutos, tá errado. Pegar qualquer pessoa, tá errado. Não investigar o perfil do candidato, tá errado. Hoje existem várias ferramentas para te fazer isso. Rede social. Já está atualizado pela CLT, não é contra a lei. As redes sociais são a nossa exposição. Então, se tu quer um candidato que vai fazer um bom desenvolvimento de função dentro da tua empresa, vai nas redes sociais dele, lá é o ambiente que ele vai
mostrar realmente quase tudo da vida dele. As pessoas não estão fazendo isso. Então, o jeito errado é não investigar, não ir atrás, não se dedicar para esse momento de entrevista, não tirar um tempo específico, não se preparar para uma entrevista, não utilizar das perguntas e estratégias. Mas existe uma bem clássica aqui que é rotineiro dentro do nosso contexto. Fazer entrevistas via WhatsApp. Eu não estou dizendo aqui que tu não pode fazer uma chamada de vídeo, que tu não pode fazer uma teleconferência. Esse estilo que nós estamos fazendo aqui, Vini, se fosse tu num ambiente fechado particular, show de bola. Tem empresas que fazem entrevista de um estado para o outro para buscar um candidato. Não tem problema nenhum, tu consegue ter bons filtros através do digital também. Hoje é a nova tendência, é mais fácil, né? Tu economiza, tu não tem custos, enfim. E tu consegue sim tirar bons aproveitos, inclusive se tiver um olhar mais treinado e mais habilitado para essas ferramentas tecnológicas. Agora, o que eu estou dizendo que é clássico e é muito errado? Fazer perguntas via WhatsApp para a pessoa. Primeiro, perguntas escritas, querendo tirar informações, inclusive, de privacidades da pessoa, de privacidades de outras empresas, já vi acontecer. Por exemplo, peguei o WhatsApp do candidato, daí eu vou fazer pergunta para ele. Ô, tudo bem? Muitas vezes nem se apresenta, aqui é fulano. Onde tu está trabalhando? Quanto tu ganha lá? Sabe? Perguntas frias, perguntas que vão entrar na intimidade, na privacidade da pessoa via WhatsApp, não rola. E pode ter certeza, acontece muito. Né? Inclusive, teve empresas que eu mentorei, né? Inclusive, tomaram processos, né? Por estar pedindo questões de outras empresas, né? Aquele candidato entendeu que ele estava querendo tirar informações e não contratar ele, porque a pessoa nem informou o que ele queria. Faz uma ligação, faz uma chamada, chama essa pessoa mais próxima de ti, pode ser no digital, pode ser no presencial, mas o jeito muito errado é fazer esse tipo de coisa aí através de ambientes frios, né? O WhatsApp por escrito é muito frio para uma entrevista. Sim, e um jeito certo de solucionar essa dificuldade ou de superar essas objeções, né? Podemos entender que o jeito certo é eu me preparar, eu criar essa habilidade, se assim for o meu desejo, se isso vai ser produtivo para a minha empresa, eu tirar o tempo, eu quanto dono da empresa, eu tirar esse tempo, eu criar essa musculatura, essa habilidade para fazer esse tipo de entrevista. Eu, particularmente, gosto muito de estar envolvido no processo de entrevistas e contratações da minha empresa, porque, cara, eu tenho essa habilidade já, construí ela e acerto muito mais do que ela, a gente sempre vai errar. Mas do jeito certo é tu criar essa habilidade, se preparar, saber o que tu vai falar. Se tu não tem essa habilidade, essa vontade, e não é produtivo para tua empresa tu fazer isso, porque a gente falou de produtividade no primeiro dia, né? Se tu pensar que não é produtivo para tua empresa, pelo menos invista nisso. Invista tempo e dinheiro, contrate alguém para fazer um processo muito importante para tua empresa, que é o processo de recrutamento e seleção. Se tu falhar nisso, tu já está iniciando errado dentro da tua empresa, porque a conta vem lá na frente. Essa pessoa mal contratada, ela vai te trazer grandes prejuízos de tempo, que é a moeda mais cara hoje do negócio, e muitos prejuízos de financeiro, inclusive, porque toda entrada e saída é perda de dinheiro, impostos que tu vai ter que pagar. E sem contar no treinamento, né? Às vezes tu se dedicou tanto para treinar aquela pessoa, ficou aí um ano na tua empresa, tu passou todo o conhecimento para ela, e a tua empresa não foi referência para ela, acabou te trocando, saindo. Processo natural que acontece, mas dá para a gente ser mais assertivo nisso e reduzir esse índice percentual de rotatividade dentro da minha empresa. Sim. Vamos passar uma estratégia, um passo a passo de como encontrar bons profissionais no segmento automotivo? O que tu acha? Vamos. Ontem até nós estamos divulgando as inscrições para a jornada Oficina Referência, né? Então, nossos anúncios estão rolando por todo o Brasil. Não tem bastante acesso das pessoas. E o que está acontecendo muito é que as pessoas vão no Facebook, aproveita a postagem daquele... E olha só como está tudo desconectado. A pessoa está jogando uma oportunidade em qualquer canto. Então, o que acontece? O nosso anúncio é para convidar as pessoas a participar do treinamento 100% gratuito, 100% online da Jornada Referência. E as pessoas aproveitam aquele post, aquele anúncio, e vão nos comentários. Alguém sabe se tem mecânico para a cidade e tal? Cara, olha só, cara.
É muito frio isso, entendeu? Eu até coloquei ontem para um seguidor lá. Eu disse, faz o seguinte, se inscreva na jornada aí, é 100% gratuito. Lá dentro da jornada nós vamos aprofundar mais esse tema e eu vou te mostrar, vou te ajudar, vou te dar ferramentas para te entender o melhor jeito de tu contratar pessoas. Não é jogando assim. Cara, cria o teu marketing, cria teu posicionamento para que as pessoas desejam a tua empresa, vai ficar muito mais fácil o processo. Então, o que acontece? Sim, pode utilizar as redes sociais? Pode, mas para fazer o quê? Uma divulgação da tua empresa, onde que tu vai sempre entender que tu vai criar o desejo naquela pessoa. Por isso da importância de ser uma empresa referência. Quando tu apenas anunciar uma vaga dentro das redes sociais, tu já tem conteúdo, tu já tem vários, já está consistente nas redes sociais, essa ferramenta vai servir muito para ti, porque as pessoas desejam trabalhar na tua empresa. Então divulgue nas redes sociais de maneira certa, existe o jeito certo, não é lá já jogando contrato profissional mecânico, pago R$ 1.200, R$ 1.500. Ninguém vai dar interesse para isso. Lembrando uma coisa, assim como o cliente não tem o primeiro pré-requisito para comprar da gente como preço, o candidato muitas vezes, na grande maioria, por experiência própria, a grande maioria das vezes não é salário, não é só salário que vai fazer com que ele entre na tua empresa. O salário sim ajuda, é uma excelente moeda de troca, só que, cara, existem outras coisas antes, ambiente, pessoas, desenvolvimento, oportunidade de crescimento naquela empresa. Então, eu nunca começo pelo salário. Não, eu quero te contratar, te pago 1.500. Quanto tu ganhava no emprego anterior? Te pago 100 pila a mais. Não é por aí, cara. E é uma realidade, tá? Cria o contexto da tua empresa nas redes sociais. Minha empresa tem tantos anos, já saiu daqui 2, 3 sócios, já saiu daqui líderes, gerentes. Cria esse ambiente para a pessoa nas redes sociais. Selecione, segundo passo, selecione no mínimo 5 candidatos por vaga. E deixe claro isso no processo de entrevista. Tu vai selecionar, tu tem mais entrevista, tu vai ter 5 candidatos no mínimo por vaga. Por quê? Porque o candidato vai entender, nossa, ele está realmente dedicando tempo para isso, porque ele quer ser mais assertivo para contratar a empresa, porque ele cuida da empresa dele. Então, no mínimo 5 candidatos por vaga. Não é um por um. Aí você vai ter muito mais chance de errar. Errar no sentido de pegar a pessoa que não tem as habilidades daquela que tu busca, tá? Porque eu acredito muito que as pessoas têm qualidades e elas só não estão encaixando naquela minha vaga no momento. Mas, com certeza, para outra empresa ela vai servir muito. Faça uma entrevista, terceiro ponto. Faça uma entrevista de, no mínimo, 40 minutos. No mínimo. Só um parênteses aqui que eu não falei antes. 40 minutos de produtividade de conteúdo, de assunto, de perguntas, estratégias. Se não tem, se você viu que já aconteceu, tá comigo, de eu ter entrevista de 10 minutos, porque foi muito bem desenvolvido, o candidato falava muito, eu consegui perceber muita coisa nele e acabou a entrevista. Não é obrigatório tu fazer. Eu quero que tu se dedique 40 minutos para isso. Mas se foi em 10 minutos foi produtivo, encerra por ali, porque tu pode estar enrolando muito, a pessoa percebe e aí já desandou a entrevista. Qual que é o próximo passo? Selecione o candidato que mais se identificou com o perfil da empresa. Aí é aquela habilidade de dizer não. Não precisa dizer não na frente da pessoa. Cria uma estratégia. Eu vou entrevistar 5, deixa dito para o candidato, aí eu vou analisar o perfil que mais se encaixar na empresa e o mais importante de tudo. Depois, ou você faça isso, ou peça para alguém da tua equipe fazer isso, avise o candidato que não foi contratado e explique o motivo. Olha, obrigado por tu participar das entrevistas, do processo de seleção, mas a gente ficou com o candidato X, não precisa dizer nome, porque ele apresentou essa habilidade que eu buscava. Mas tu foi muito bem na entrevista, vou ficar com o teu currículo aqui para as próximas. Se preciso, até posso te indicar para uma outra empresa. Sabe, deixa a pessoa honra aquele tempo que ela doou para te ouvir, que ela foi até a tua empresa, que ela participou do processo. Tá? Então, crie o candidato que mais tem a ver com a tua vaga. Às vezes a gente não tem a habilidade de dizer não, e a gente pega por critérios de análise errado. Sei lá, o cara que mais se vestiu bem, sabe? Isso tudo tem importância, mas não é aquilo que vai definir. Então, tu tem que estar com uma habilidade realmente de entender que a vaga exige essas habilidades. Aquele candidato aprendeu aquilo e está muito mais próximo do que eu preciso, então pega aquilo lá. Faça um contrato de experiência, deixe claro que a pessoa vai fazer o contrato, e aí dentro desse contrato, faça no mínimo 3 avaliações. O interessante seria mais, tu é um pouco mais avançadinho, está mais preocupado,
faça mais avaliações individuais e com a equipe. Envolva essa pessoa dentro desses 90 dias. O que acontece muito, porque tem o outro lado também. A pessoa sabe que está no contrato de trabalho e nesses 90 dias ela se dedica muito para a tua empresa. Como tu não passou feedback, como ela viu que tu não se envolveu nesse processo, depois ela acaba se desmotivando e ficando parado, e daí tu já passou do contrato de trabalho que tem todo aquele custo de desligamento e de encerramento de contrato. E aí repita esse ciclo, né? Mas o mais importante de tudo é que você se dedique para esse processo. Esse aqui é o ponto básico, e aí a gente pode ir para um ponto mais evoluído, que é tu contratar pessoas com mais habilidades que você, que pode ser um RH, pode ser um psicólogo, e você investir. O importante é investir sim tempo ou dinheiro nessa entrada da empresa, que é das pessoas. Então, show de bola. Só vou repetir esse passo a passo, né, para ficar bem claro, quem quiser anotar aí também. E tem uma pergunta do José Gabriel ali, vai lendo no YouTube, que eu já vou, você já responde. Bom, primeiro passo, então, o Jonas falou que é divulgar a vaga nas redes sociais, utilizar essa rede social não para divulgar o preço, chegar tão diretamente a esse profissional, falando quanto que ele vai ganhar, tem que ser um negócio mais gerando valor para esse profissional também. Selecionando no mínimo 5 candidatos por vaga, até para você ter eu acho que isso é importante para você ter um leque depois, ter uma segunda opção, uma terceira, uma quarta, uma quinta opção para contratar. Faça uma entrevista de no mínimo 40 minutos, claro, isso não é obrigatório, mas é que nem eu falei antes, existe entrevista longa e existe entrevista chata. Então, não importa se ela é longa, curta, ela não pode ser chata, ela não pode... Porque tu quer esse profissional. O profissional quer a tua empresa, mas tu também quer esse profissional. Então, né, tem que ser algo coerente para os dois lados. Selecione o candidato que mais se identificou com o perfil da empresa, e daí entra naquele ponto ali que o Jonas também falou, sobre dar um feedback se tu não escolheu ele, passar o que você achou dele, passar pontos positivos, até porque futuramente tu pode precisar dessa pessoa. Então, tu elogiando, ele vai se sentir, como é que eu posso dizer, tu analisando os pontos assim, ele vai se sentir parte também disso, né? Então, outro ponto, faça o contrato de 90 dias e dentro desse período fazer no mínimo 3 avaliações como candidato. Se puder fazer mais, como o Jonas falou, melhor ainda. Quer responder a pergunta ali, Jonas? Quero. O José fez a pergunta: devo ter uma equipe mesclando entre pessoas mais velhas e pessoas mais jovens? Eu acho que é um ponto de equilíbrio. Eu particularmente faço isso também. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né, da experiência com a juventude. Mas um ponto muito interessante aqui que não é uma obrigação isso, tá? Por quê? Porque tudo parte do princípio. O Vinícius não gosta dessa palavra. Tudo parte do princípio que eu tenho que analisar primeiro a vaga, né? Então, eu tenho que analisar a vaga. Vou dar um exemplo, e não é desmerecendo a idade, porque hoje, no mundo da informação, na era que nós estamos vivendo, não é o jovem que tem mais valor e nem é o mais velho, o mais experiente que tem valor. Sabe por quê? Porque tempo de serviço e experiência não é mais a moeda do jogo. O que importa é o resultado que tu dá. Então, se tu é uma pessoa mais experiente, tu traz muito resultado, tu vai ter muito valor. Se tu é uma pessoa de 18 anos, como o Vinícius tem 20, ele traz muito resultado, ele tem muito valor no mercado. Então, não é mais idade, não é mais experiência, não é mais nada disso. A moeda de troca hoje é o resultado que tu proporciona para as empresas. Então, sim, não posso ir contra isso, que uma pessoa com experiência junto com um jovem que tem velocidade e a juventude, provavelmente dita, vai dar um equilíbrio muito saudável, vai ser uma coisa muito legal para a tua empresa. Mas eu tenho que partir do princípio que vai valer muito mais da vaga, né? Aquilo que a vaga me pede, e aí eu contrato. A vaga precisa aquela habilidade e aquele resultado que aquele jovem tem, contrata só jovem. A vaga vai exigir que eu preciso da habilidade e do resultado da pessoa mais experiente, contrata mais pessoas experientes. Eu acho que hoje não tem mais essa classificação, o jovem não tem espaço, né? E o mais experiente, como eu, ele não tem mais espaço no mercado. Nada a ver. Hoje é o resultado que as pessoas trazem. Essa é a grande sacada.
Sim, me veio um ponto agora também, eu tenho um questionamento agora a fazer, no quesito do currículo. O que que tu indica para tu conseguir encontrar um bom profissional? Tu acha que é importante analisar o currículo no quesito formação, no quesito experiência? O que que tu acha que é importante no currículo desse profissional ter lá para ele contratar, né? Cara, é o seguinte, o currículo era, uma época, uma ferramenta muito importante, porque a gente era uma apresentação que a gente fazia, né, para as empresas. Eu não tenho meu banco de dados, então ela é uma ferramenta que eu vou lá e coloco toda a minha formação, a minha experiência, os meus dados. Mas antigamente um excelente currículo, as pessoas compravam aquele currículo mais bonito, aquela folha mais firme, enfim, e era uma apresentação. Ela continua sendo essa apresentação, mas eu, Jonatas, pela minha experiência, por tudo aquilo que eu estudo, o currículo não serve mais do que uma base de informação. Tá? Eu nunca contratei e não aconselho alguém a contratar pessoas pelo currículo. De novo, eu tenho que ir atrás dessa informação. Eu tenho que ir olhar nas redes sociais, eu tenho que conhecer a pessoa. O que ela traz de resultado? Ela tem o melhor perfil para minha vaga? Porque currículo, cara, eu posso montar o melhor currículo do mundo agora. Inclusive, não estou dizendo que a pessoa vai mentir, tá? Ela pode ter 5 formação de engenharia, ela pode ter MBA, ela pode ser o ninja nos estudos, mas ela não tem resultado. Ela não tem aquilo que eu estou buscando. Ela E não aí, pratica, né? Ela não vai direto para a exatamente. prática. E ela não vai somar dentro da empresa. Então é tudo uma questão, começa naquilo que tu tem de necessidade. O currículo é importante para te ter base de dados, informação. Né? E hoje, inclusive, currículos, quanto mais informação tu, enquanto candidato, obviamente, colocar, melhor vai ser para a empresa. Coloca tuas redes sociais, coloca teu e-mail, coloca tudo que tu pode de informação. Não é mais aquele ambiente que tu criava, que tu tinha. Cara, tinha currículos, eu já peguei currículos de 10 folhas. O cara colocou tudo o que ele fez na vida. Eu, se eu fizer um currículo desse, eu acho que dá 50 folhas, porque eu tenho muitos cursos técnicos, mas isso, isso não resolve nada. Eu quero saber o que eu trouxe de resultado para minhas empresas. Isso vai somar no mercado. Sim. Eu tenho exemplo meu, quando eu fui fazer meu currículo, acho que há 2 anos atrás, quando eu estava buscando emprego CLT ainda e tudo mais, eu acho que eu coloquei até o curso de Excel que eu tinha feito, sabe, coisinhas assim, e a gente, para encher, sabe, como se fosse Sim. quantidade e fosse qualidade. E é muito esse ponto, eu vejo também, eu passei pelo escritório de contabilidade da minha família, enfim, trabalhei lá por um tempo, e vi muitos profissionais passarem por lá e ter um currículo brilhante, mas chegou na hora de praticar aquilo ali, de sentar e colocar a mão na massa, a teoria parece que não era nada, sabe? Então, eu acho que é muito esse ponto. A teoria a gente tem o conhecimento, mas a prática é que nos traz resultado, né? Por exemplo, se tu pegar o meu currículo hoje, tu não me contrata, mas porque tu não sabe o que eu gero de resultado fora. Porque, por exemplo, o que tem lá no meu currículo é que eu trabalhei de auxiliar administrativo numa empresa de impressora, numa contabilidade, enfim, e hoje eu trabalho com marketing digital, então é outra coisa, sabe? Então eu acho que é olhar um pouco também para o currículo, mas não se prender só nisso. É que a gente falou, é buscar o resultado, né? Não contratar pelo currículo, né? Por isso que é importante, isso que a gente falou, por isso que é importante o processo de doação na entrevista, né? Tem que tirar esse tempo, não tem como fugir disso. E aí tu não vai mais ter dificuldade de encontrar bons profissionais. E as pessoas podem estar falando agora, mas Jonas, não tem profissional formado no segmento automotivo porque as empresas, exemplo, Senai, Senac, empresas não formam mais técnicos automotivos. Concordo com isso. É muito difícil de a gente ter essa formação. Só que ao mesmo tempo que está difícil, eu tenho oportunidades aqui. É por isso que a gente fala em tornar minha empresa uma referência no segmento automotivo. Contrate uma pessoa, aí de novo não é o currículo, contrate uma pessoa jovem ou mais experiente, que talvez nem tenha experiência, mas tu é a empresa referência e tu vai doar esse tempo de formação. E aí a pessoa que é muito mentalidade fechada, ela vai dizer, mais daí, Jonas, eu contrato, eu formo a pessoa e aí eu perco ela, ela abre uma empresa e seja meu concorrente. Aí que tu tem que estar mais evoluído sempre. Sendo um mecânico de chave de roda, tu vai entender o seguinte, eu vou ter um processo
de laboratório dentro da minha empresa. Eu vou contratar, eu vou formar, e aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma filial e vou botar essa pessoa como gerente. Eu vou abrir uma filial e vou colocar essa pessoa como sócio. Eu tenho um laboratório dentro da minha empresa. E aí eu sou referência, aí eu escalo. E aí eu tornei uma empresa que pego pessoas que são dispostas a dar o resultado, e não só pelo currículo, e não só pela idade, e aí eu escalo o meu negócio. E aí eu estou além da chave de roda, e aí eu sou uma empresa referência no segmento, e aí as pessoas desejam trabalhar comigo. Eu acho que esse é um ponto muito importante, até vou anotar aqui para ser de uma próxima live, esse ponto do laboratório que tu falou, que eu acho que é bem interessante mesmo, porque, querendo ou não, a tua empresa, ela se tornando referência, tu consegue trazer isso e criar mais, tu consegue expandir isso através de novos profissionais, de bons, ou até novos, no quesito de ensinar. Então, esse é um ponto bem interessante mesmo. Queria só dar uma dica aqui que eu me lembrei, porque as nossas lives estão sendo muito bem produtivas, a gente está indo bastante ao foco, eu acho que tem bastante conteúdo, só que ela não fica gravada como as outras, tá? A gente não vai gravar porque a gente acredita que é um projeto 637, onde a gente está aqui se dedicando às 6h37 da manhã, e é o momento da gente separar os comprometidos dos curiosos. Então, quem viu, quem não viu, não viu. E ela não vai ficar gravada, pode ser que ela entre dentro do método, esses conteúdos, que a gente vai trazer bastante coisas dentro do método também, mas é importante a gente falar para que a gente não perca as próximas, porque a gente tem mais 7 conteúdos, a gente vai cada vez mais, 6, a gente vai cada vez mais se aprofundar em contextos e em realidades que é do meu dia a dia para tornar a minha empresa uma referência. Na verdade, ficam duas essa semana vão ficar disponíveis, e 2 semana que vem a gente está escolhendo, a gente está vendo qual que vai gerar mais valor para vocês, né? E nesse quesito também, pensando um pouco que as pessoas acordaram às 6h37 para estar aqui com a gente, como o Jonas falou, a gente quer pessoas comprometidas, tanto para a jornada, quanto para esse aquecimento para a jornada. Bom, quem está aqui desde o primeiro dia sabe que já aprendeu muita coisa, é uma coisa organizada que a gente está fazendo esse aquecimento, então vale a pena mesmo. E é isso, acho que foi esse o 637 de hoje, né, Jonas? Lembrando vocês que a gente vai postar uma foto ali, comentem lá qual foi a maior sacada de vocês, e amanhã tem outra live, às 6h37, amanhã é sexta, né? Não é sexta. É a última da semana, e a gente volta daí, no caso, segunda-feira com o 637, porém, no domingo tem live mentoria com o Jonatas e um convidado, o qual aceitou esse convite, né, de participar dessa mentoria ao vivo. Hoje, às 7h30, tem o Conexão Mecânico, a gente não parou esses 2 conteúdos que a gente solta para vocês 2 vezes por semana, a gente continuou, mesmo com essas lives de aquecimento para a jornada. E é isso, lembrando vocês da jornada, dia 1º, 3 e 5 de fevereiro de 2021, agora próximo mês, daqui umas 2 semanas, inscrições abertas. Lá na bio do Instagram do Jonatas está lá para vocês se inscreverem. É só colocar o melhor e-mail de vocês. Por que o melhor e-mail? Porque lá vocês vão receber todas as informações, todos os materiais, todo o acesso a grupo do WhatsApp, a canal do Telegram. Vocês vão receber tudo por lá, incluindo todas as informações sobre a jornada, tudo que vocês precisam saber para esse evento. Então, é isso. A gente espera vocês amanhã, 6h37. Não vou dar spoiler, lembrando que não vou dar spoiler de qual que é o próximo tema, mas se ficarem atentos ali, meio-dia sempre sai uma pergunta e já dá para relacionar mais ou menos com o tema. Esse foi o 637 de hoje. Jonas, se quiser falar alguma coisa? Eu gostaria só de reforçar aquela imagem, aquele post que tu coloca nos meus stories, onde qual foi a melhor sacada. Aquilo é muito interessante para nós. Eu gosto muito de responder. Ontem várias pessoas interagiram. Então vão lá, respondam qual foi a melhor sacada de hoje, que é a dificuldade de contar bons profissionais. Porque em cima disso eu posso elaborar outros conteúdos também. Então participe lá, faça nas redes sociais movimentar e vão mostrar que a gente está formando um exército de pessoas que querem ter empresas de referência no mercado para colher todos os frutos que uma empresa pode dar quando ela é uma referência. No meu discurso de hoje, no conteúdo de hoje foi isso. Eu vou estar aqui amanhã, às 6h37, para trazer mais conteúdo para vocês. Isso aí. Qualquer dúvida, podem estar chamando o direct ali do Jonatas, qualquer rede social está entrando em contato com a gente, que a gente vai ou criar um conteúdo baseado nessa tua dúvida, ou te ajudar ali já na hora. É isso, então.
Muito obrigado a todos, esperando vocês às 6h37 de amanhã. Show de bola. Obrigado.